Muitos acreditam que a Antártida abrigou no passado uma cidade de homens, filhos de deuses ou mesmo alienígenas, e que ela pode estar escondida debaixo do gelo. Será que esse local, quase que completamente desabitado, devido a seu clima severo, esconde uma antiga civilização? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? Acredita-se que a lendária Atlântida esteja perdida no gelo da Antártida. Ela foi supostamente constituída por um povoado paradisíaco, com paisagens exóticas e um clima agradável. Florestas e extensas terras férteis eram presentes no local. Seus habitantes eram extremamente evoluídos e tinham um amplo conhecimento em navegação, cartografia, astronomia, entre outras áreas de conhecimento. Segundo a lenda, esse povo poderia ter sido antecessor a nós, humanos, e que, provavelmente, teriam sido criados por seres extraterrestres ou deuses. A cidade Atlântida foi mencionada pela primeira vez por Platão, em suas obras Timeu, ou a Natureza, e Critias, ou a Atlântida. Lá, além de humanos híbridos, viviam animais dóceis. Os Atlantes, segundo dizem, eram donos de uma civilização à frente de seu tempo e rica, com palácios e templos cobertos de ouro e pedras preciosas. A arquitetura também era desenvolvida, possuíam jardins, fontes, ginásios, estádios, estradas, aquedutos e pontes. Tanto a ciência quanto as artes eram bastante avançadas. A localidade teria surgido por volta de 11.000 a.C. e supostamente desapareceu depois de um grande tsunami, ou um terremoto, que engoliu a cidade. Segundo algumas teorias e lendas, Atlântida era protegida por muralhas e teria um formato com círculos de vários centros compartilhados. A ilha central possuía 2 anéis de terra que eram separados por 3 canais aquáticos. Um destaque do local era um templo em homenagem a Poseidon, o deus grego dos mares. O santuário era folheado de prata com vários detalhes em ouro. Uma muralha dourada o protegia, para evitar que pessoas estranhas entrassem nele. Supõe-se que Atlântida tinha um tamanho semelhante à cidade do Rio de Janeiro. Os anéis de terra abrigavam vários tipos de construções, como espaço para banhos públicos e prédios militares com bases de treinamento do exército. Lá havia também outros templos dedicados a diversos deuses gregos. A grande muralha que ficava em volta da cidade existia com o intuito de proteger a população da fúria do mar e de possíveis inimigos. Nos canais aquáticos externos, eles mantinham um porto militar com barcos de guerra. Uma teoria polêmica sobre a Atlântida se refere a uma hipótese levantada por Ezra Floyd, levando em consideração o desenho da cidade circular, que foi descrito por Platão. Floyd propôs que a cidade seria, na verdade, uma grande nave espacial, movida a hidrogênio. Essa civilização, segundo ele, tinha uma missão de colonizar vários pontos da Terra. A teoria afirma que Atlântida não teria submergido catastroficamente, mas de forma intencional, como parte de um plano colonizador que seu povo realizava no planeta Terra. Posteriormente, ao permanecer algum tempo no fundo do mar, como cidade submarina, o disco voador Atlante teria usado também a hidroenergia de emersão para lançar-se diretamente no espaço sideral, provocando com sua massa e seu arranque poderoso uma enorme onda circular de tsunami no oceano onde estaria oculta. Os sobreviventes deste tsunami, após a tragédia, teriam julgado que a Atlântida havia afundado. No entanto, os atlantes apenas teriam voltado para seu sistema natal. Após a Segunda Guerra Mundial, a suposta existência de uma civilização na Antártida chamou a atenção de estudiosos e historiadores. Mapas medievais mencionam a cidade como, por exemplo, o mapa Piri Reis, criado em 1513, que foi encontrado pelo chefe do Museu Nacional de Istambul, Halil Eden.
No documento histórico, estava ilustrada a costa ocidental da África, a costa sul da América do Sul e a costa norte da Antártida. Halil foi surpreendido quando observou que parte da Antártida estava livre de gelo. Para Christopher Adam, historiador e cartógrafo da Universidade de Cambridge, um dos mapas mais intrigantes da história é, de fato, o do almirante turco Piri Reis, que conseguiu mapear com precisão e êxito a costa da Antártida há mais de 500 anos. O que, para ele, é mais fascinante sobre este mapa é que ele mostra a costa da Antártida perfeitamente, porém sem gelo. Mas para alguns teóricos, é possível que em tempos remotos a Antártida não tenha sido apenas formada por gelo. No passado, uma pequena mudança de polo ou mesmo um deslocamento no eixo de rotação da Terra poderia talvez explicar a mudança climática no local. Mas ainda não existem pesquisas suficientes para dizer se isso é ou não real. Para alguns especialistas que acreditam que a Antártida é a localização da cidade Atlântida, a civilização vivia ali, quando a área tinha um clima moderado. A teoria sustenta que depois de desastres naturais, os atlantes podem ter migrado para o nordeste do continente africano. Será que é possível que evidências desse antigo assentamento ainda existam e estejam cobertas por várias camadas de gelo? É o que pode ter sido descoberto por uma suposta nova tecnologia de sensoriamento, que causa esperança em quem defende a teoria da cidade sob o gelo. Tal tecnologia foi noticiada recentemente. A matéria jornalística circulou na internet dizendo que esse sistema se deparou com o que poderiam ser ruínas de um antigo assentamento humano, soterradas em mais de 2 quilômetros de gelo. A partir dessa provável descoberta, algumas hipóteses foram levantadas para identificar o que, de fato, seriam as características fotografadas no terreno glacial. De acordo com algumas fontes, com o melhoramento da tecnologia sensorial, não vai demorar para obterem uma resposta clara, além de ser possível encontrar bases para uma melhor compreensão das características geomorfológicas da Antártida. Alguns teóricos afirmaram que é irrefutável o sinal de um assentamento humano antigo debaixo do gelo. O local, para eles, mostra de forma clara algum tipo de estrutura feita pelo homem, assemelhando-se a algum tipo de estrutura piramidal que poderia insinuar ser Atlântida. As imagens, obtidas através da ferramenta sensorial, refletem apenas uma pequena porção da massa terrestre total da Antártida. Há, possivelmente, muitas outras antigas cidades perdidas que estão cobertas com gelo. Isso mostra como é fácil subestimar tanto o tamanho quanto a escala dos assentamentos humanos passados. Os padrões mostram que não são formações geomorfológicas naturais encontradas na natureza. As evidências coletadas são como provas da engenharia humana. O único problema, de acordo com eles, é que as imagens foram obtidas na Antártida, sob 2 quilômetros de gelo. Esse fato impede escavações exploratórias. Infelizmente, essa notícia que circulou e tais indícios de civilizações perdidas no gelo nunca foram confirmadas pela ciência. Mas, até hoje, não foram feitos estudos suficientes para indicar o que há debaixo de várias camadas de gelo do Polo Sul. Atualmente, existe uma população de cientistas e bases de apoio com cerca de 1.000 pessoas no inverno e 4.000 no verão, a fim de desenvolverem estudos sobre o ambiente do Polo Sul. Na década de 1960, o professor Charles Hapgood propôs uma hipótese de que o gelo, acumulado em calotas polares, provocaria um peso para que o polo terrestre se deslocasse sobre a superfície da Terra, levando outro continente para o polo, causando uma era glacial. De acordo com essa teoria, uma parte dos Estados Unidos já teria se tornado o Polo Norte e a Antártida já teria se localizado mais acima do Oceano Atlântico, entre a Argentina e a África. Seguindo os ideais de Charles Hapgood,
O jornalista Graham Hancock concluiu que o continente perdido de Atlântida seria a Antártida, antes do último período glacial, quando se localizava mais no alto do Oceano Atlântico. E todas as cidades dessa civilização estariam embaixo de uma grossa camada de gelo, o que tornaria impossível uma exploração arqueológica. O que entra em acordo com o antigo mapa feito por Piri Reis no século XVI. Essa teoria não é bem aceita por cientistas contemporâneos, que afirmam que o peso dos polos não seria suficiente para mover continentes pela superfície da Terra. A misteriosa existência de Atlântida se assemelha com a crença de Lemúria, um suposto continente perdido, alvo de hipóteses desde o século XIX. As várias teorias sobre ele levaram uma legião de cientistas a investigarem a região que, em 2013, teve algumas noções de sua real existência, tamanho e forma. Pesquisadores encontraram evidências que sustentam a ideia de que um provável continente poderia realmente ter existido na região onde Lemúria estaria, no Oceano Pacífico. Será que o mesmo irá acontecer com a cidade de Atlântida? Bom, mesmo que atualmente não haja, de fato, uma descoberta científica que consiga comprovar a existência de uma cidade perdida em meio ao gelo, sabe-se que tal civilização é mencionada há muitos anos por vários estudiosos e historiadores. E muitos pesquisadores dedicam seus estudos a encontrar vestígios de antigas civilizações que possam ajudar a entender a evolução da humanidade. E você? Acredita que a Atlântida realmente existiu? E que está perdida sob várias camadas de gelo? Deixe suas respostas nos comentários. Nos vemos em breve.